Olá, pessoal! O documentário polonês Purgatório, baseado nas revelações do Padre Pio de Pietrelcina, de Santa Faustina Kowalska e da mística Fula Horak, foi lançado nos cinemas do Brasil em outubro do ano passado. Nele, o padre Guilherme Serra fala sobre esta doutrina pouco compreendida da Igreja Católica. Vamos saber mais? Vem comigo! Estamos vendo através dessa série Purgatório que, embora ninguém tenha de fato descoberto este segredo, muitas pessoas foram agraciadas com experiências sobrenaturais e puderam saber mais sobre este mistério e os revelar a nós, como a mística Fula Horak. Vamos examinar o destino da alma quando ela deixa o corpo, à luz da fé e da ciência, pois reúne pensamentos de destacados teólogos e cientistas. Sabemos que para ir para o céu é necessário estar purificado de todo e qualquer pecado. Porém, grande parte das pessoas termina esta vida sem terem passado por uma purificação e por causa disso elas carregam as escórias do pecado e os apegos. A deformação que o pecado causa na nossa própria estrutura psicológica. Uma pessoa pode não cometer um pecado contra a castidade, mas pode estar de tal modo desordenada que o apego ao pecado permanece nela. Por uma grande graça de Deus, ela se salva, mas morre carregando na alma esta deformidade. E o mesmo vale para outros apegos, para nossos rancores, apegos ao dinheiro, à nossa soberba. Nossa luta pela santidade precisa ser uma luta pela purificação completa, ainda aqui neste mundo. Esse não é um caminho fácil. A vontade de Deus era que todos nós purificássemos aqui. Mas o fato é que nem todos conseguem e por causa disso é que existe esse estado intermediário chamado purgatório. Hoje, nessa primeira parte, nós vamos trazer a experiência de uma mística polonesa dos nossos dias chamada Fula Horak, que nasceu em 1909 e morreu em 1993 e teve convívio com as almas do purgatório. No princípio, ela não acreditava em nada, era totalmente incrédula, mas acabou se convertendo. Lutou contra o regime comunista que tinha se instalado na Polônia, foi presa, cumpriu 10 anos de prisão. Ali ela adquiriu um câncer de estômago. Teve que ser operada sem anestesia e depois passou o resto dos seus dias numa união mais profunda com Deus. Então, ela diz muitas coisas. Em primeiro lugar, ela diz que os sofrimentos do purgatório são incontáveis e inimagináveis, porque cada culpa tem uma contrapartida correspondente no processo de purificação. O pior tormento para a alma é a nostalgia de Deus, ou seja, é a perda de dano. Eu não tenho Deus ainda, eu não posso vê-lo. Enquanto nós estamos aqui na Terra, os nossos sentidos nos fazem andar distraídos com mil coisas. Mas quando nós morremos, a nossa alma quer voltar para Deus com todo o impulso e se achando imperfeita, tem, portanto, que recuar. São Tomás Jaino diz algo muito interessante a esse respeito. Ele diz que para as almas funciona como que a lei da gravidade para os corpos, em que estando uma alma em pecado mortal, com seu peso ela tende para o inferno. Ela cai em seu lugar natural. Uma alma que se tornou leve, sutil e puramente espiritual, verdadeiramente, ela é como fogo, ela tende para o céu. Uma alma do purgatório é como alguém que tende para o céu, mas ainda carrega um peso e não pode subir. Ela permanece como que suspensa e não pode chegar ao seu lugar natural. Fula Horak explica que o purgatório se divide como que em círculos. É uma maneira pedagógica de explicar para nós como é que se dá.
Ela diz que à medida que a alma em seu processo de purificação entra em círculos cada vez mais elevados, mais próxima do brilho eterno, o tormento da nostalgia aumenta. Digamos que você esteja morrendo de fome e sede. Daí você chega numa festa, mas não pode comer nem beber. E começa a passar as comidas, bebidas na sua frente. A proximidade aumentando, o desejo aumenta e também o sofrimento. Então, Fula Horak descreve 10 círculos em que se dividiria o purgatório. O primeiro círculo é o círculo dos erros. Ela diz que o primeiro é o mais terrível estágio do purgatório. Durante este tempo, a alma circula nas proximidades da Terra, mas não tem mais nenhum ponto de contato com ela. Não sabe o que aconteceu consigo no passado, nem o que vai acontecer consigo no futuro. Ela só sabe algo de um presente atormentador e não vê um fim para o seu tormento atual. Ela não entende nada, está perdida, tendo a consciência da própria personalidade, mas não tendo mais a noção de tempo e espaço. O segundo círculo é o círculo das trevas. Nesse círculo, a alma não tem ideia do que esperar do futuro e agora é forçada a se lembrar constante, meticulosamente de sua culpa, de todos os seus pecados, erros, omissões e negligências. A alma fica comparando o que ela tem agora com o que ela poderia ter feito, ou seja, ela trocou uma segurança da eternidade por uma série de bens efêmeros e fica tomada de remorso. No terceiro círculo, o círculo dos adoradores de ídolos. Todos aqueles que em algum momento violaram o primeiro mandamento e colocaram seres humanos, a ciência, as ambições pessoais, eles mesmos ou quaisquer objetos no mais alto nível, mas agora têm plena consciência da existência de Deus e que não podem alcançá-lo. Eles alcançam o quê? Apenas os ídolos que procuraram na terra. Se o seu Deus era a ciência, olha a tua ciência aqui. Para que ela vai ser útil? Para nada. Seu ídolo era o sucesso? Olha o seu sucesso aqui. Para que ele lhe serve aqui? Ele não serve para nada. Então a alma fica atormentada por aqueles ídolos que ela perseguiu nesta vida. O quarto círculo é o círculo dos cúmplices. Diz Horak que este é o lugar onde aqueles que em sua vida ajudaram uns aos outros a pecar, de alguma forma, e se reencontram. Mas não é um reencontro real, é um reencontro na mente. A alma fica sempre pensando naquela pessoa que o levou a pecar. Não consegue se separar daquela lembrança, mas essa lembrança para ela é suja e abominável. Então essas pessoas queriam, se possível, até queimar a lembrança da pessoa dentro de si, a lembrança do cúmplice, mas não conseguem. E, portanto, aquela lembrança as atormenta porque elas foram levadas ao pecado. O quinto círculo é o de reconhecimento das consequências. Ela diz que este é o estágio indescritivelmente doloroso do purgatório. Como através de uma cortina aberta, a alma pode observar a terra e até as consequências mais remotas de suas faltas e erros. Então vê, por exemplo, as ruínas do seu trabalho, vê os seus familiares desviados de Deus por sua culpa, vê o resultado do seu mau exemplo, do que ela plantou com sua vida, vê o resultado em que levou as pessoas ao pecado. Então, ela não sofre só por si mesma, ela sofre também pelos outros e fica como que envolvida no tormento de ter feito tantos outros se desencaminharem. Por hoje é só. No próximo capítulo continuaremos com os círculos do purgatório por Fula Horak.